Ei, tudo bem? Já me curtiram? Se não, aperta lá a mãozinha, tá bom? Vamos continuar com a arte islâmica? Bem, esse termo, gente, arte islâmica, é um conceito moderno criado pelos historiadores no século XIX. Mas esse conceito foi criado simplesmente para facilitar o estudo, a categorização desse material produzido pelos povos islâmicos que surgiram na Arábia lá no século VII. Mas eles se expandiram pelo mundo. Então agora, no decorrer da minha explanação, eu usarei artes do mundo islâmico para enfatizar que essa arte foi criada em um mundo onde o Islã era uma religião dominante ou uma grande força cultural. Desse mundo islâmico, nós temos então que descrever agora, que vai começar a tomar personalidade, né, um edifício principalmente religioso, que é a mesquita. Ela, em suas muitas formas, é o edifício islâmico por excelência. Mesquita, masjid em árabe, é o local de encontro muçulmano para a oração. Embora a maioria das 5 orações diárias prescritas no Islã possa ocorrer em qualquer lugar, todos os homens são obrigados a se reunir na mesquita para a oração do meio-dia de sexta-feira. As mesquitas, a priori, são um lugar de oração, mas podem também ser um lugar para estudo ou simplesmente um lugar para descanso e reflexão. A principal mesquita de uma cidade, que é usada para tal oração de sexta-feira, é chamada de Jami Masjid, que significa literalmente mesquita de sexta-feira. Bem, o estilo, a decoração das mesquitas pode variar muito. No entanto, por causa da função comum de ser um lugar de reunião, certas características arquitetônicas vão aparecer em mesquitas de todo o mundo, independente do lugar. Vamos ver quais? Um deles é o pátio. Para as reuniões, as mesquitas congregacionais devem ter um grande salão de orações. E em muitas mesquitas, esses salões são ligados a um pátio aberto. Na maioria das vezes, nesse pátio encontra-se uma fonte, porque a água tem um valor de purificação. Então, antes de fazer as orações, eles fazem uma ablução, que é uma limpeza ritual com a água, e também porque são terras muito quentes, né? A gente tem que sempre lembrar disso. Outro elemento comum às mesquitas é o mihrab. É um nicho, eu gosto de falar que é o altar da mesquita. Vou explicar por quê. O mihrab é um nicho na parede que indica a direção de Meca. Eu não falei que a reza do muçulmano tem que ser voltado para a direção de Meca? Pois é, a Qibla, né, que é chamada a direção de Meca, e aí a parede no qual esse nicho mihrab é colocado é chamado de parede Qibla. E por ser o foco direcional da oração, a parede Qibla é frequentemente a área mais ornamentada de uma mesquita. Não parece com o altar, que também é o foco direcional da oração e é o lugar mais ornamentado da igreja? Outro elemento comum às mesquitas é o minarete, que é a torre. O minarete é uma torre adjacente ou anexa à mesquita, da qual é anunciado o chamado à oração. O muezin, que é a pessoa que tem essa função, chama para a oração de lá de cima da torre. Mas os minaretes assumem diferentes formas, como vocês vão ver nos exemplos que eu vou dar, mas a função é a mesma. Ele tem essa função, mas é certo que o minarete também serve como um poderoso lembrete visual da presença do Islã. Você vê de longe, né?
o que é muito semelhante à questão da torre da igreja, né? Também. Na torre da igreja, o sino não chama para vários momentos importantes na fé cristã? Pois é, o mesmo o minarete. E a cuba, que é o domo, cúpula. A maioria das mesquitas possui uma ou mais cúpulas, que são as chamadas cuba em árabe. O seu significado dentro da mesquita é de uma representação simbólica da abóbada celestial, o que também é muito semelhante na fé cristã. Esse simbolismo nessas cúpulas às vezes é enfatizado usando intrincados motivos geométricos, estrelados ou vegetais, para criar padrões destinados a admirar e inspirar, né? Aquela coisa do céu. Já já vocês vão ver alguns exemplos. E embora também existam diferentes tipos de arquitetura na mesquita, 3 formas básicas podem ser definidas. Tem 3 tipos de mesquita meio básicas assim. É óbvio que, como sempre na vida, vão ter as exceções, né? Mas a gente pode agrupar em 3 tipos básicos, tá? De arquitetura de mesquita, ok? A primeira é a chamada mesquita hipostilo. Hipostilo é aquele salão, né? Esse termo vem do grego, é um salão cujo teto é sustentado por colunas, né? A gente viu isso na Padana, lembram? Da Pérsia, aquele salão de colunas, pois é, tá? Então tem uma mesquita que é chamada mesquita hipostilo. Faz todo sentido que o primeiro lugar de culto para os muçulmanos, a casa do profeta Maomé, tenha inspirado o tipo mais antigo de mesquita. Normal, né? A gente entende. E esse tipo vai se espalhar por terras islâmicas. Então, estou querendo dizer que a casa do profeta Maomé serviu de inspiração para esse tipo de mesquita com colunas, porque a casa dele tinha uma planta quadrangular com colunas, né, com esse salão de colunas, ok? Como exemplo, a grande mesquita de Kairouan, na Tunísia, que é um exemplo super claro de mesquita hipostilo. Ela foi construída por cerca do ano de 836 a 875. Então, ela é uma grande mesquita retangular, de pedra, com um salão apoiado por colunas. E tem o pátio, que liga a esse salão apoiado por colunas. Lembra que eu falei do pátio, que é básico? Tem também o minarete, que é em 3 camadas e baseia-se num estilo conhecido como torre cineira da Síria. E eles acham que também ela pode ter sido baseada na forma de antigos faróis romanos. Parece mesmo, né? Um farol. E no interior dela a gente tem, né, a floresta de colunas, que é o que define o tipo hipostilo. E é interessante porque ela foi construída em um antigo local bizantino. E aí os arquitetos aproveitaram materiais mais antigos, como as colunas, uma decisão que era tanto prática como também uma afirmação da conquista islâmica das terras bizantinas. Mais um exemplo de mesquita hipostilo é uma muito famosa e badalada, que é a mesquita de Samarra ou mesquita de Mutawakil, que fica em Samarra, no Iraque. Ela foi feita de 848 a 852 d.C., no reinado de Al-Mutawakil. Bom, a mesquita em si foi destruída em 1278 depois da invasão do Iraque. Apenas a parede externa e seu minarete permaneceram. Dizem ser a maior até hoje construída. Sua superfície é de 38.000 metros quadrados e também teria tido um salão apoiado por colunas, a gente vê nas marquinhas, e um grande pátio. A estrela dessa mesquita hoje é o minarete,
que é ligado à mesquita por uma rampa, e do lado oposto do minarete está a parede quibla com o mihrab ao centro. Então tem a parede quibla, no lado oposto do minarete, lá no centro, o mihrab. Esse minarete é famoso porque ele é muito ousado e diferente, ele tem uma escadaria em espiral que leva até o topo, e ele recorda o quê? Os antigos zigurates da Mesopotâmia, Iraque, né? A região da Mesopotâmia. Um outro exemplo muito famoso de mesquita hipostilo, com a floresta de colunas no seu interior, é a mesquita de Córdoba, na Espanha. Ela tem, né, um salão de orações com colunas, né, enfileiradas, uma floresta realmente de colunas, e os arcos bicolores que enfatizam o efeito óptico quase estonteante do salão. Mais tarde eu vou falar melhor da mesquita de Córdoba, ok? Só quis dar esse exemplo de mesquita hipostilo. O outro tipo de mesquita é a mesquita de 4 Iwan. O Iwan é um espaço abobadado que se abre de um lado para o pátio. Um bom exemplo é a grande mesquita de Isfahan, no Irã. Como na mesquita hipostilo, ela é organizada ao redor de um grande pátio aberto, só que na mesquita de 4 Iwan, cada parede do pátio é pontuada por um monumental saguão abobadado, o Iwan. A gente pode ver que nessa mesquita os dois minaretes flanqueiam o generoso Qibla Iwan. Por que eu falei Qibla Iwan? Qibla não é a parede da direção? Então ele é duas coisas. Ele é um Iwan, né? Porque ele é abobadado, virado para o pátio, mas também é o lugar, é a direção. O Qibla é a direção de Meca. Então os minaretes estão ali também pontuando este local. A gente vê que é o local mais ornamentado, né? Que é o Qibla, direção de Meca, mas é um Iwan também, esse espaço abobadado. E o terceiro tipo de mesquita, que é a mesquita planejada centralmente, de eixo central. Bem, já falei que a mesquita hipostilo ela foi mais famosa num primeiro momento. Depois bombou a mesquita de 4 Iwan. Só que o Império Otomano foi um dos poucos lugares nas terras islâmicas centrais onde o plano da mesquita de 4 Iwan não dominava. O Império Otomano foi fundado em 1299, portanto século XIII, né? Mas, no entanto, ele se tornou uma força realmente importante no século XV, quando conquistou Constantinopla, Bizâncio, Império Bizantino. Bem, tendo sido capital cristã por mais de 1000 anos, tinha um patrimônio cultural e arquitetônico totalmente diferente do que o Irã. E aí, quem era a estrela de Constantinopla? A Santa Sofia. E obviamente que os arquitetos otomanos foram fortemente influenciados por ela. Ela, né, que foi a maior de todas as igrejas bizantinas e que apresenta uma cúpula central, de eixo central, monumental sobre a grande nave. Ela vai ser a inspiração. Na mesquita de Selim II, em Edirne, na Turquia, a gente vê o trabalho do arquiteto famosíssimo Mimar Sinan, maior arquiteto otomano, se não islâmico, e a gente vê que a igreja dele é praticamente uma Santa Sofia. Dizem que o seu magistral trabalho superou o das cúpulas da Santa Sofia. Essa mesquita que eu estou mostrando para vocês foi considerada a obra-prima dele. Ô gente, vamos combinar. É quase igual a Santa Sofia, né? Então fica muito fácil, porque a gente já... Quem não assistiu a aula aí de arte bizantina, volta lá e assiste arte bizantina para ver a Santa Sofia direito e entender.
Por hoje, ficamos por aqui. Na próxima aula, temos mais arte islâmica, tá bom? Conto com vocês. Beijo, tchau, obrigada.